E aí, meus amigos, belezinha? Espero que sim. É, Dando sequência, ainda assim, algumas aplicações da primeira lei de Ohm já passaram por resistor e resistência, primeira lei de Ohm, segunda lei de Ohm, corrente elétrica, DDP, que no caso é voltagem, circuito, aplicação em circuito, circuito misto, circuito paralelo, circuito em série, viu umas características de cada um. Agora a gente vai fazer mais uma aplicação, né? A gente vai trabalhar com gerador. Diferentemente de uma fonte de DDP, o gerador, como característica física, deixa eu já botar aqui para a gente entender o que acontece. O gerador é nada mais ou menos que o quê? Com um aparelho no qual ele tem uma energia diferente e aí, com essa energia, ela vai se transformar em energia elétrica. Quais são os casos mais comuns? A gente tem energia química, aqui, né? Que vai se transformar em energia elétrica, energia solar, entre outras fontes de energia, e todas essas energias vão se converter em energia elétrica. O caso mais simples, né, de ter como energia é a pilha, bateria. Elas são fontes de energia que elas dependem de algum tipo de energia, de característica ou de reação ou de outro tipo de energia para ela se transformar em energia elétrica. A pilha talvez seja o caso mais simples da gente poder imaginar. Uma bateria de carro também seria um outro exemplo, entre outras situações, né? Bem, analisando por isso, então ela tem alguma coisa a mais do que uma simples voltagem, né? Para isso acontecer, ela tem uma relação que a gente chama de relação de força eletromotriz, que a gente aí está dizendo que é representação pela letra E aí a maneira de você calcular essa força eletromotriz é o quê? É justamente o trabalho que você precisa exercer pela quantidade de carga que vai passar por esse gerador. Isso é a característica de uma força eletromotriz, que também é dada em volts. Lógico, evidente que você quer comparar com a sua voltagem, com a sua DDP, e aí você consegue ter de fato, entender de fato a quantidade de carga que consegue circular, você vai conseguir entender de fato a voltagem que de fato vai circular por aquele circuito, que vai depender da pilha, por exemplo, né? Então, de maneira geral, para você calcular e relacionar essa força eletromotriz, você tem que levar em consideração que para gerar essa DDP que você quer trabalhar, você tem essa força eletromotriz, por quê? Porque você vai partir de alguma outra fonte de energia, que não necessariamente é a energia elétrica natural. Lógico, é evidente que esse equipamento ele tem uma resistência interna, né? Então você tem que levar isso em consideração. Quando você fizer essa relação entre esses sistemas, aí de fato você consegue ver o quanto que vai acontecer no circuito. Então, para você calcular essa força eletromotriz e relacionar com a sua voltagem, a gente tem aqui, ó, que é DDP, né? Que é DDP, ela é igual à força eletromotriz menos a resistência do gerador multiplicado pela corrente elétrica que vai passar pelo gerador, certo? Isso é o básico, tá? Então, de maneira geral, isso aqui acontecendo, você tem uma característica do gerador. O que ele quer acontecer é o seguinte: quando a gente tem que a resistência interna é nula, então ele diz que o gerador é considerado o gerador ideal, ou seja, não tem nenhum problema interno para poder reter um pouco dessa energia. Então, quando isso aí acontecer, a gente tem o quê? A gente tem que esse termo aqui vai zerar, porque vai multiplicar por zero, e aí automaticamente a sua DDP ela vai ser exatamente igual à sua força eletromotriz, isso quando o gerador é considerado ideal. Caso não, ele sempre vai ter uma energia interna, ele vai ter uma resistência interna. Tendo essa resistência interna, então automaticamente você vai conseguir determinar essa diferença, e o que de fato vai ser a DDP que vai trabalhar com o circuito. Tá? Esse é o primeiro ponto que eu queria mostrar. Bem, a questão do balanço energético. O que acontece? A gente consegue gerar potência, né? E a gente já viu as maneiras de se calcular a potência. Só que quando a gente passa por um gerador, como essa potência ela vai trabalhar em cima desse gerador que já tem a característica de não ser naturalmente gerado, é constituído de energia elétrica, então você vai ter uma perda dessa potência. A gente fala que é perda de quê? Seria a potência dissipada, a potência que se perde. Então você tem a potência total, que é a potência nominal que a gente calcula, né? Tem-se a potência que se perde, que é dissipada, e de fato você vai ver a potência útil, que de fato é o que consegue passar pelo gerador para o circuito para ser aproveitada. Então,
A representação está dada aqui, a potência total, né? É a potência útil, que de fato você vai acontecer, você vai usar, mais o somatório da potência dissipada. Vamos supor, você tem 20 watts de potência útil e 30 de potência dissipada. Né? Você tem que a sua potência total vai somar. Então, você teria 30 com 20, daria 50. E aí você tem a maneira de se calcular essa energia essa energia não minta, essa potência total dissipada e a útil, né? São os caminhos que a gente tem para se calcular. O primeiro caminho é para trabalhar com a potência total. Esse é a força eletromotriz e a corrente do circuito, porque ela é a potência total fornecida pelo gerador. Então você tem que ir lá na fonte do gerador e entender o que vai acontecer, né? Depois você vai trabalhar com a potência útil, porque isso aqui é a parte que você de fato vai usar no circuito, já circulando no circuito, então aquele jeito clássico U vezes I, né? E aí depois a gente vai ter o quê? A potência dissipada, ou seja, a potência que vai perder porque passa por dentro do gerador. Então, quando passa por dentro, alguma coisa desse caminho vai sair. E aí você tem que relacionar com energia, com a resistência interna que ele vai ter. E aí a corrente você também trabalha que a corrente é a mesma, então você já consegue calcular. Então você tem três caminhos, um para achar a potência total, um para achar a potência que de fato você vai usar, e o outro a potência que se perde quando passa por dentro do gerador. Tá beleza? Então são esses três caminhos aqui para a gente poder calcular. Tá bom? Então seguimos. Fazendo isso, né, aqui já está só a representação de cada um deles, rendimento do gerador, né? Como é que você calcula o rendimento? Você pega o quanto que você usou dividido pelo quanto que você gastou. E aí, quando você faz a substituição, nada mais nada menos que você pegar o quê? A DDP dividido pela força eletromotriz. São sinônimos. Se você tiver a potência, você trabalha com as potências. Caso não, você simplesmente trabalha com a DDP e a força eletromotriz, que aí você também consegue determinar esse rendimento, né, desse gerador, tá bom? O último caso para a gente poder fechar é quando a gente aqui, corrente do curto-circuito. Como o próprio termo diz, curto-circuito, o que é a ideia? A ideia é fazer com que a corrente ela percorra o menor trajeto possível onde tenha a menor dificuldade, a menor resistência para ela fazer. Então ele vem afirmando que durante o curto-circuito a potência ela é igualmente dissipada pela resistência. Beleza. Quando a potência ela é igualmente dissipada, qual é a moral da história que a gente quer de fato analisar? A gente quer analisar o quê? Que a voltagem, a DDP, no caso, ela vai ser igual a zero. Isso é um fato importante. Isso aqui. Deixa eu marcar um minutinho. Isso aqui é o relevante. A voltagem ela é igual a zero. Tá? Então, daquela forma que a gente tem que U é igual a E menos R vezes I, quando você tem um curto-circuito, a sua voltagem ela vai zerar, o seu U ele zera, aí você conclui o quê? Que a maneira para você encontrar a força eletromotriz é você praticamente fazer a aplicação da primeira lei de Ohms, R vezes I. Lembrando que esse é a resistência interna, né? E o I é a corrente que vai passar por aquele gerador. Tá bom? Isso no caso de curto-circuito, mas de maneira geral, vai valer a regra. U é igual a E menos RI. Lembrando que é só questão quando a gente trabalha com o gerador, não circuito elétrico. Circuito elétrico é outro esquema. Quando você envolve um gerador, aí você tem que fazer uma outra análise. Tá bom? Bem, tá aqui então um exemplo para a gente poder fechar a nossa explicação de hoje. Olha, está dando uma pilha, então a gente já sabe que uma pilha ela é um gerador, né? E está dizendo o quê? Que é percorrida por uma corrente de 1 ampere, que está dando as características dele, tá? Isso aqui é a força eletromotriz dele, isso aqui é a resistência interna, isso aqui é a corrente elétrica. Então, naturalmente, a gente consegue calcular o U logo de cara, que é a DDP. Ele pede a DDP entre os seus terminais A e B. Então, a gente simplesmente vai fazer a aplicação da fórmula. U é igual a E vezes R, é igual a E menos RI, aqui, certo? A força eletromotriz vale 3, aqui vai dar meio, porque vai multiplicar esses dois aqui, subtrai vai dar 2,5. Então, de fato, que vai circular no circuito é 2,5. Beleza? Bem, potência dissipada na pilha, ou seja, ele quer saber a potência que se perdeu ao passar pelo gerador. Então, a gente vai usar a potência dissipada é igual a R vezes I ao quadrado. O R vale 0,5, a corrente elétrica vale 1,
Então, vai ficar 0,5 multiplicado por 1, está aqui embaixo. Então, vai dar 0,5 watts. Essa é a potência que vai se perder. E aí ele quer que a gente calcule o quê? O rendimento da pilha. O rendimento da pilha é nada mais nada menos que você fazer o quê? U sobre E. O U vale 2,5, o E vale 3, divido um pelo outro, vai dar 0,83, que vai dar 83% de rendimento. E por último, ele quer o quê? A energia, né, por 20 segundos. Bem, a energia nada mais nada menos como é que a gente calcula? É a potência multiplicada pelo trabalho. Tá? Então, para a gente calcular essa energia, a gente tem que ver a potência que é do gerador, perdão, a potência da DDP, que é aquele caso clássico que é U vezes I, que está aqui, isso multiplicado pelo tempo, que no caso ele falou que é de 20 segundos. Então vai ficar o U vale 2,5, o I vale 1 e o tempo vale 20 segundos, que já está em segundos tranquilo. Então, 2,5 vezes 20 vai dar 50, então vai dar 50 joules. Então a energia vai ser de 50 joules. Isso é uma aplicaçãozinha simples para poder a gente entender, tá? Vou passar uns exercícios sobre isso, a gente fecha essa parte bonitinha aí. Depois a gente vai caminhando com mais calma para poder ir agregando coisas no nosso raciocínio, tá bom? Meus amores, beijos, fiquem com Deus. Fui!